para a gente falar do nosso assunto de hoje. Então, pronto. Então, tá gravando aí. Nosso assunto, tá? Ele tá aberto aqui no Ava, para mostrar para vocês. Então, a gente pulou algumas coisas em alguma semana, né? Deixa eu ver que semana foi que a gente pulou algumas coisas. 7, 8. Na semana 9, a gente pulou algumas coisas aqui de que foi que eu pulei de curto-circuito, né? Circuito aberto, né? Curto-circuito e circuito aberto, a gente pulou, tá? E se alguém quiser, tiver curiosidade, é bom ver o vídeo aí, tá? Tem os exercícios, etc., se quiser aprender, né? E hoje a gente vai pular mais coisa, tá? Muito mais coisa. Então, pela nossa ordem, semana passada a gente falou do método das malhas, na semana a gente falaria do método dos nós, que é um complemento do método das malhas, tá? Então, o que o método das malhas faz, né, a gente viu lá que a gente acha algumas correntes, esse aqui faz, a gente acha algumas tensões diretamente. Então, acaba sendo um complemento do outro. E aí, fica da mesma forma. Quem tiver interesse, né, pode ver o vídeo, né, tem a videoaula aí, tem os slides e tem aí também a lista de exercícios para esse conteúdo. E aí, hoje a gente vai falar o quê? A gente vai falar de teorema de Thevenin, tá? Então, vamos falar do teorema de Thevenin, e aí também a gente vai pular outra coisa, que é o teorema de Norton, que também é o complemento do teorema de Thevenin. Lembra aquela coisa da dualidade que eu sempre falo, tá? Então, por exemplo, se a gente tem o circuito série, ele funciona de uma forma, o circuito paralelo funciona de forma dual em relação ao circuito série, né? Ambos, na verdade, funciona de forma dual em relação ao outro. Então, da mesma forma, o circuito de Thevenin tem essa espécie de dualidade com o circuito de Norton, tá? Thevenin e Norton, assim como o método dos nós, o método das malhas também tem essa dualidade um em relação ao outro. Então, como eu ministrei no caso, por exemplo, ministrei o método das malhas, acredito que quem olhar essas aulas aqui, né, um pouco de esforço aí, não vai ter dificuldade em entender o método dos nós. Da mesma forma, eu vou falar do método do teorema de Thevenin, e eu acredito que quem tiver interesse pode assistir o vídeo da aula de Norton, tá? E vai conseguir pegar também aí com base no que eu disser aqui sobre Thevenin. Então, essas são essas aí as considerações iniciais. E aí, na próxima semana, é a última semana da gente, a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer a nossa prova, tá? Dessa avaliação que a gente fez na semana passada. E na mesma semana também já tem que fazer a recuperação. Então, o desafio aí é isso, tá? É vocês me arranjar um dia para eu fazer essa prova e no dia seguinte ou 2 dias depois, no máximo, eu fazer aí a recuperação de quem tirar a nota abaixo da média. Ou, por acaso, o melhor mesmo é que ninguém perca a prova, né? É melhor marcar um dia aí que todo mundo consiga fazer a avaliação, para que, se for preciso, a gente nem ter essa requipar. Seria o melhor dos mundos. Entendidos aí? Então, deixa eu ver aqui, Daiane não chegou, né? Então, essas questões depois vocês levam para ela. Então, eu vou abrir aqui o material. Deixa eu abrir por aqui mesmo, não. Porque eu não consigo desenhar, não. Só um minutinho, porque eu tive que reiniciar o computador. E abrir tudo de novo. Tem alguém me ouvindo aí? Porque eu tô caindo de novo, tô só aqui. Não, eu tô ouvindo. Sim, tô ouvindo. Pronto. Eletrotécnica, slides. Pronto, teorema de Thevenin. Então, esse aqui, o teorema. Deixa eu abrir aqui também o nosso quadro digital. Então, pronto, então vamos falar desse cara aí, Thevenin. Se der tempo de falar alguma coisa de nosso também. Vamos tentar fechar, pelo menos, vencer pelo menos o Thevenin.
fizer direitinho, já é alguma coisa. Deixa eu ligar aqui essa mesa, só um minutinho. Já pronto. Pronto, então vamos falar desse cara, o Tevenan. Então são dois caras, um é Tevenan e outro cara é Norton. Vamos tentar falar do Tevenan. Então qual a ideia desse Tevenan aqui? Ele teve a seguinte ideia, tá? Se a gente tivesse qualquer circuito, tá? Por mais complicado que seja, deixa eu rabiscar aqui. Então eu vou fazer uma caixinha aqui, tá? Vocês imaginem que tem um monte de coisa conectada aqui dentro. Então imagina que aqui dentro você tem fonte de tensão, tá? Pode ter aqui fonte de corrente, tá? Várias misturadas aí, vários tipos de resistores misturados, enfim. Se você tiver uma malha com qualquer coisa, que pode ter inclusive outros componentes, tá? Como indutor, que vocês vão ver lá no próximo semestre, e capacitor também, que vocês vão ver no próximo semestre. Independente do componente que tiver aqui dentro, ele percebeu o seguinte: se a gente observar a saída desse circuito, tá? Vamos imaginar que a gente tem uma carga aqui na saída, e eu queria observar o quê? Eu quero ver, ficar acompanhando aqui a corrente sobre essa carga, ou a tensão, ou qualquer tipo de natureza, qualquer característica assim, sobre essa carga. Ou então, se eu quero trocar essa carga, tem uma resistência ali, Rx, né, eu quero trocar aqui por R1, R2, R3, ficar variando as cargas. O que eu preciso fazer aqui? Ele percebeu o seguinte, que ao invés de ficar resolvendo todo o circuito, tipo usando o método das malhas que a gente usou na aula passada, para encaixar corrente só nesse trecho aqui toda hora, isso é muito trabalhoso. Ele percebeu que, não, eu posso transformar tudo isso que está dentro dessa caixa aqui em apenas um único circuito, né, que vai ser um circuito equivalente, que vai ter uma tensão equivalente e uma resistência equivalente, tá? E que no final, esses dois caras aqui se comportam como tudo que está aqui dentro dessa caixa, ó. Então a ideia dele foi isso, trocar tudo lá dentro por apenas essas duas coisinhas. Agora vamos tirar o indutor e esse cara aqui, né, só para ficar mais objetivo. Então ele percebeu essa relação. Então, essa tensão aqui chama de tensão de Thevenin, tá? Chama de TH. Você vai caçar ali uma tensão no local apropriado ali. E essa resistência aqui vai chamar de resistência de Thevenin. Então a ideia dele é essa, é simplificar tudo que está ali dentro. A gente tem vários resistores, várias fontes, várias fontes de corrente, tudo misturado. Tipo, é um circuito bem bagunçado lá. Então, em vez de ficar fazendo método das malhas, ou superposição, ou outro lá que a gente viu, foi a transformação de fontes, misturando essas coisas tudo aí para resolver o circuito, a gente vai primeiro resolver uma vez só, que é transformar isso aqui, e depois a gente fica trocando a carga aqui na saída. Essa RX vem para cá e você fica só trocando a carga. Esse circuitinho aqui é um circuito tranquilo de você ficar calculando aqui tensão, potência, ou o que for em cima da carga. Então a ideia de Thevenin foi essa. E a gente vai ver qual foi o procedimento que ele adotou. Então, assim como na aula passada a gente tinha um procedimento lá para fazer o método das malhas, aqui também a gente vai ter um roteiro aqui, um procedimento para fazer essas transformações aqui e encontrar essa tensão de Thevenin e essa resistência de Thevenin. Então tá aqui, vamos ler aqui. Esse teorema ele permite a redução de um circuito complexo para uma forma mais simples. Foi o que eu falei aí, tá? Então as aplicações faz o que? Ele reduz o número de componentes necessário para analisar a saída de um circuito, tá? Foi o que eu comentei com vocês. E aqui a gente podemos investigar efeito da mudança de um componente, tá? Em particular, sem ter que analisar todo o circuito inteiro a cada mudança. Então, essas são as características importantes dele. Então, se você tem um circuito complexo aqui, né, você considera e quer ficar trocando algum componente. Você imagina que ele seja, digamos, essa carga, né, RS, certo? Deixa ele destacado lá dentro do seu circuito e simplifica todo o restante, transformando isso aqui que eu tinha comentado antes. Então, o teorema de Thevenin, né? Qualquer circuito de dois terminais, tá? Ele pode ser substituído por um equivalente que consista somente de uma fonte de tensão, certo? E de um resistor em série. Então, isso aqui é o que o teorema diz. Então, qualquer circuito que você imaginar, e por mais bagunçado, mais feio que ele seja, eu vou conseguir fazer o quê? Vou conseguir transformar ele apenas numa única fonte de tensão, tá aqui, e uma resistência em série com essa fonte de tensão que está aqui.
Então, quais são os efeitos da aplicação do teorema de Thevenin? Então, se a gente tivesse esse circuito que está dentro dessa caixinha aqui, ó, ele tem duas fontes de tensão, tá? Essas duas fontes, temos também duas resistências, né? E o circuito está em série. Se o circuito está em série, o que a gente pode fazer com essas duas fontes de tensão? Alguém sabe dizer? Fizeram até na última prova aí, né? Dá para somar elas. Isso, nesse caso vai somar ou vai subtrair? Vai ficar quanto? Vai ficar 12 menos 4. Porque Isso, o 4 está em negativo. Isso. Tá, elas estão em antissérie aqui. Então, ele fez o que aqui? Ó? Você vê que nesse circuito aqui, só usando essa teoriazinha de série que a gente já conhece da última aula, já consegue transformar aqui numa fonte de tensão equivalente, ó, que é a tensão de Thevenin. Então, veja que está usando coisa bem básica aí. E da mesma forma as resistências. As resistências elas estão em série. O que a gente pode fazer com elas? Somar. Somar também. Soma também. Então, soma aqui vai resultar o quê? Vai resultar em 10 ohms. Então, veja que esse circuito, por ele estar bem simplesinho, né, tá em série, que é a forma mais tranquila que a gente tem de tratar o circuito, a gente consegue, de cara logo aqui, já ver que eu consigo transformar o circuito aqui numa tensão de Thevenin, que é uma tensão de 8 volts, tá? E a resistência de Thevenin é a resistência de 10 ohms. E independente da carga que eu tivesse colocado aqui, ó, independente do valor da resistência que eu tivesse colocado aqui, e depois eu vou colocar ele de volta aqui, esse resistor, e se for o caso, eu analiso aqui corrente, potência, etc. Então, isso que a gente fez aqui para esse circuito série, a gente vai conseguir fazer para qualquer circuito, seja série, seja misturado de série paralela, seja paralelo, seja o que for. E aqui está mais uma outra situação, por exemplo. Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem uma fonte de tensão, temos aqui esses 3 resistores, né? E aqui a gente tem uma carga. E a gente quer fazer o quê? A gente quer trocar tudo isso que está em azul, tá? Isso que está destacado aqui. A gente quer trocar apenas o quê? Por uma única fonte de tensão associada em série com a resistência. E é possível também. Né? Depois a gente vai fazer uns exemplos aí. E aqui a gente permanece com a carga. Observa que entre os pontos A e B, aqui onde está com essa carga, a gente não mexe, tá? A gente não mexe, a gente deixa tudo quietinho aqui. Que isso aqui, esse RE vai ser o resistor que a gente está analisando. A gente pode, inclusive, variar ele. Por isso que está aqui essa setinha aqui de variável, né, de resistência variável, indicando que essa resistência muda de valor. Por quê? Porque a gente pode transformar o circuito nesse de cá e variar o valor e observar o comportamento da corrente na carga, por exemplo. Então, qual vai ser o procedimento? Então, tem aqui o procedimento. Antes de ler, tá, eu vou pegar um exemplo que a gente vai lendo e fazendo já no procedimento. Fazendo já no exemplo. Deixa eu pegar aqui, copiar todo o programa. Ué. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem essa parte destacada em azul, a nossa intenção é transformar ela num equivalente de Thevenin e manter isso aqui, ó, manter essa parte da carga. Então, vamos ao procedimento. Então, pelo procedimento, ele diz o seguinte, ó, remova a parte do circuito, né, para a qual se deseja obter o equivalente de Thevenin. A gente vai ter que remover aquela parte em azul ali do nosso desenho. Então, eu vou colocar ele de volta aqui, né? Coloquei ele aqui embaixo, só que agora eu vou remover aquela parte lá que ele falou ali. Então, se é para remover, então eu vou apagar isso aqui, ó. Tá? Então, pronto. Então, aqui está removido. Só tem a parte que nos interessa. Segundo ponto, ele pede para marcar os terminais onde se retirou a parte do circuito. Então, esses 2 terminais aqui que ele está falando, esses 2 terminais aqui, ó, terminal A e terminal B. Então, tem que deixar eles marcados. Por que eu tenho que deixar marcado? Porque se o circuito for complexo, tá, e eu não marcar ele aqui, eu posso me perder nas transformações que eu vou fazer, tá? Esse aqui não, tá? Talvez a gente não se perca porque é bem simplesinho, mas se for um circuito grande, aí eu vou ter que fazer algumas modificações e às vezes a gente acaba se perdendo. Então, por isso que é interessante a gente marcar esses 2 pontos aí. Próximo passo. Ele pede para calcular, cadê? Marque, tá? Calcular a resistência de Thevenin, tá? Para calcular a resistência de Thevenin, a gente coloca todas as fontes de tensão, todas as fontes em zero, seja ela de tensão ou seja fonte de corrente. E aí,
nesse caso aqui, é uma fonte de tensão. Se eu quero colocar ela em zero, o que a gente faz? Vocês lembram? Deixar ela em aberto ou trocar para um curto-circuito? Curto-circuito. Então, pronto, se for fonte de tensão, a gente troca por curto-circuito, né? Se for fonte de corrente, a gente troca por um aberto. E aqui só tem uma, no caso, né? Se tivesse várias fontes, seja elas de tensão de corrente, tem que zerar todas. No caso aqui, vamos apenas fazer um curto-circuito aqui, né? Pegar aqui e fazer um curto-circuito aqui em cima disso. E aí eu não vou ter como apagar aqui, né? Não faz sentido eu apagar com aquela cor. Deixa eu ver se eu tenho um azul mais perto aqui. Pronto. Então vamos zerar essa fonte aqui. E agora pronto, se a gente zerou as fontes e a gente só tem resistores, a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar aqui entre esses dois pontos A e B, né? A gente vai tentar enxergar daqui para lá, né? Qual vai ser essa resistência aí, tá? A resistência vista daqui para cá, ó. Nesse caso, entre os pontos A e B, a gente vai enxergar quantos ohms aí, se eu fosse medir, colocasse o instrumento entre A e B para medir. Quantos ohms a gente mediria aí? 9 ohms. 9. Por que você acha que é 9 ohms? Porque o 3 vai estar em série com 6. E os demais concordam com o Guilherme? Sinceramente, eu não sei. E os demais dos demais concordam? Então imagina o seguinte, ó, imagina que uma corrente esteja entrando aqui, ó, por A, e ela vai ter que retornar aqui por B. Aqui está seu ohmímetro, tá? Esse instrumento que mede resistência. Opa. Então a corrente vai ter que ser injetada ali por A e vai voltar por B. Quando ela chega nesse ponto aqui, o que acontece com a corrente? Ela divide. Divide, uma parte vem para cá, outra parte vem para lá. Aí essa daqui segue essa volta, né? Segue essa volta, chega essa volta, e aí que encontra com essa outra primeira que passou aqui, ó. E aí volta lá para a fonte, né? Vocês concordam com isso aí? Sim. Pronto. E aí, se a corrente se divide, é porque os resistores estão associados o quê? Em série ou em paralelo? Paralelo. Paralelo, tá? Então está em paralelo. Então, se está em paralelo, então vamos calcular o paralelo aí, de 6 e 3, né? Paralelo de 6 e 3 dá quanto? 2. Dá 2 12. homens. Justamente, 2 ohms. Isso aqui vocês já fizeram várias vezes aí, né? Quem está estudando já tem isso aqui memorizado já, né? Não precisa nem fazer a conta. 2 ohms. Então, pronto, essa aqui vai ser a nossa resistência de TV não. Resistência de TV não. Como o circuito foi bem simplesinho, só tinha 2 resistores, ficaram associados em paralelo, então a conta só foi essa. Se tivesse mais resistores, você já sabe como fazer, que é aquilo que a gente fez antes lá, de associando os resistores de 2 em 2, ver o que dá para associar e tudo mais, até chegar em uma única resistência equivalente. Então essa aqui é a nossa resistência de TV não. Vamos agora para calcular a tensão de TV não. Para calcular a tensão de TV não, ele vai dizer o procedimento, opa, demais aqui. Ele vai dizer o procedimento lá, né? O procedimento vai ser o seguinte, vamos ver. Então aqui, ó, calcular a tensão de TV não. Retorne as fontes de tensão e determine a tensão entre os dois terminais escolhidos. Então a gente vai voltar aqui com a fonte de tensão, né? Eu vou apagar esse cara aqui, ó, que esse aqui não volta não, tá? Por enquanto. E aí a gente vai calcular a tensão entre esses dois terminais aqui, ó. Qual é a tensão que existe aqui entre V a B, né? Então VAB. Tensão dali para ali. Como é que vocês fariam para achar essa tensão entre os terminais A e B? Alguém tem ideia? Nesse caso é só olhar para a fonte. Como é que fala? Como os dois resistores ali eles estão em paralelo, eles não dividem tensão. Não, você tá misturando as coisas. Quando a gente volta a tensão para o circuito, a gente já modifica esse circuito de cima aqui. Ó. Esse de cima aqui era em paralelo, porque eu estava olhando desse ponto aqui, ó, em A e ponto B, em relação às resistências. Não tinha fonte. Agora não, agora a gente está onde? A gente está aqui embaixo. Tá nessa situação que você tem uma fonte de tensão aqui agora nessa posição, e a gente tem o quê? E a corrente, no caso do circuito, e a tensão vai ser dada tudo em função dessa fonte de tensão. Então, o foco da gente deixou de ser
digamos, deixamos de olhar por enquanto entre A e B, né, estamos olhando agora do ponto de vista da fonte. Do ponto de vista da fonte, essas resistências estão em série ou estão em paralelo? Ou não está nem em série nem em paralelo? Para mim, elas estão em série. Explicar, eu não sei por quê. Pronto. Então vamos esquecer primeiro esse pedaço de fio aqui. Ó. Esse pedaço de fio, ele está influenciando no circuito? Não. Então ele não divide corrente para lugar nenhum, tá? Então ele não está influenciando o circuito. Só esquece eles por enquanto. Tá? Eu posso até pintar ele de branco aqui, né? Para ficar mais claro ainda para vocês aqui. Ó. Esquece ele aqui, né? Esquece esse outro cara daqui. Eu apaguei demais ali, né? Então esses dois resistores estão associados de que maneira aí? Todo mundo consegue ver que eles estão em série? Estão em série. Pronto, a corrente vai passar por aqui, por eles aí. Vai passar no primeiro e vai passar pelo segundo. Fala. Então vamos lá, vamos calcular aqui. Então, eles estão em série, né? E aí a gente pode fazer o seguinte, se quiser pode calcular a corrente, tá? Se quiser. Ou então pode calcular direto a tensão VAB. A tensão VAB é a tensão em cima de quem aqui? Daqueles que estão em série. É a tensão em cima do resistor de 6 ohms, tá? Veja aqui que do resistor de 6 ohms para esse ponto A e o ponto B ali só tem fio, não tem resistência, não tem nada, nem outro elemento do circuito. Então, o mesmo potencial elétrico que está aqui, ó, A, é o mesmo potencial elétrico que está aqui embaixo, B, tá? O mesmo está lá. A gente só está calculando a tensão em cima do resistor. Então, se o circuito está em série, eu estou procurando a tensão em cima de um resistor, a gente tem a regra do divisor de tensão para calcular isso, tá? Se você quiser. Então, você pode usar aqui a regra que diz o seguinte, que a tensão é 1, no caso, a tensão VAB vai ser a tensão da fonte, é 1, que multiplica por esse resistor de 6 ohms, vou chamar aqui de R2, né? Dividido por R1 mais R2, ó. Então, basta que substituir os valores ali. Vai ser 9, né? Vezes 6, dividido por 3 mais 9. Então, embaixo aqui vai dar 12, né? Isso aqui vai dar 12, vamos simplificar aqui. Então, aqui por 3 sobra 4, aqui por 3 sobra 3, né? Aqui embaixo por 2, né? Sobram 2, e em cima por 2 sobram 3. Aí vai dar 3 vezes 3, vai dar 9, dividido por 2 dá 4,5, né? Então, eu acho que é isso aí, né? Se eu não errei as contas, 4,5 volts. Não, tá errado. Vai dar 4,5, tá errado aqui, né? 4,5. Tá erradíssimo. Vou fazer de novo aqui. 9 vezes 6 dividido por 9 mais 3. 9 mais 3 dá 12 mesmo, né? 12, deixa eu apagar aqui que tá errado esse negócio. Vocês que estão com a calculadora já acharam, deu conta aí. Se eu dividir aqui, dividir por 6 e dividir por 6, vai ficar 1 em cima, vai sobrar 2 embaixo. É isso mesmo, 4,5. Tá errado. Eu fiz alguma coisa errada aqui. A corrente, alguém calcula essa corrente aí? Calcula essa corrente aqui, ó. É 1. Dá 1, né? Justamente. Então vai dar 1 ampere, tá? Agora 1 ampere vezes 6 ohms vai dar quanto? 6. 6 volts. Então tem que dar 6. Só que essa conta eu não estou enxergando aqui, que não está dando 6. Entendi o que eu fiz aqui, rapaz. Aqui embaixo é 12 mesmo. 9 mais 3 é 12, né? 9, 10, 11, 12, 12. 6 sobra 2. Ah, não sei não. Aqui tem algum segredo aqui, ó, que eu não sei qual é. Mas a resposta é essa aqui, ó, 6 volts. Então a tensão de TV não da gente, tá, vai ser a mesma tensão VAB. Então vamos concluir aqui, ó. VTH é igual a 6 volts. E agora a gente já tem o quê? A gente tem a tensão de TVNAM e tem aqui em cima a resistência de TVNAM. Vamos escrever, né, um circuito equivalente de TVNAM. Então o circuito equivalente de TVNAM vai ser a fonte de tensão associada em série com a resistência de tensão de TVNAM. E aqui está os pontos A, né?
E aqui o ponto B. Então, atenção, vamos pegar, olhar lá, foi 6 volts, vou colocar ela aqui, ó, VTH igual a 6 volts, e a resistência de TVNAM foi quanto, que eu não lembro mais, foi 2 ohms. Então, a resistência de TVNAM foi igual a 2 ohms. E aqui a gente devolve a carga para o local dela lá. Tá? Sentir nossa carguinha lá, vamos devolver ela aqui na carga variável, né? Botar setinha, então aqui é RL. Então esse circuito aqui, ele realiza o mesmo trabalho do circuito de cima, tá? Desse circuito ali de cima. Desse circuito aqui, ó. Cadê? Esse circuito original aqui. Se a gente quiser testar, a gente pode colocar valores na carga ali e resolver tanto de cima, tá? Tanto esse de cima quanto resolver o de baixo aqui, a gente vai ver que vai funcionar do mesmo jeito. De forma semelhante àquele teste que a gente fez nas conversões de fonte, tá? Conversão de fonte de tensão para fonte de corrente. Mas então a resposta seria esse desenho aqui de baixo, com esses valores. Alguma dúvida tem? Professor, por que Oi. a tensão foi de 6 volts? Eu não entendi direito aquela explicação. A tensão está aqui, ó. A gente calculou a corrente, né? Essa corrente a corrente foi o quê? Aqui a corrente vai ser a tensão. Vou botar aqui, ó. Corrente é igual a tensão, que no caso eles são 9 volts, dividido pela resistência equivalente. A resistência, como os dois estão em série, vai ser 9 ohms, tá? Então, 9 dividido por 9 vai dar 1 ampere. Então, pronto, já achamos a corrente que está passando por todo o circuito. Como está tudo em série, a corrente é a mesma para os 3 elementos do circuito. E a gente está interessado em achar a tensão em cima dessa resistência de 6 ohms. Então, a gente faz o quê? Se a gente tem a corrente, que são 6 amperes, né? E tem a resistência que, sei não, é 1 ampere, né? E tem a resistência que são 6 ohms, a gente vai multiplicar aqui, ó. A tensão VAB vai ser 6, né, ohms vezes 1 ampere, que vai dar 6 volts. Tá? Esses 6 volts aqui que talvez seja a sua dúvida aí. Entendeu? Beleza, professor. Obrigada. Pronto. Mais alguém? Pronto, se não tiver ninguém, vamos fazer mais um aí, tá? Então, a gente resolver esse primeiro. Um segundo aqui agora, ó. Deixa eu pegar o desenho para colocar aqui. Então, pronto. Da mesma forma, a gente quer transformar esse trecho aqui que está destacado em azul no equivalente de TVNAM. Vocês lembram do procedimento? Qual a primeira coisa que a gente faz? Elimina a fonte de tensão. Não, tinha uma coisinha antes disso aí. Olha, isso é depois. Tem que desligar a resistência que está do lado de fora do circuito. Isso, tem que retirar aqui ó, essa resistência de fora do circuito aqui, ó. Que essa aqui é a carga da gente. Entre os pontos A e B, né? Que a gente não está interessado. Na verdade, aqui eu só estou falando de uma resistência, mas às vezes tem situação que isso aqui é um trecho do circuito grande também. Não tem problema não. Você vai tirar tudo e deixar de fora. Depois você devolve o seu caso. Pronto, a gente já fez a primeira etapa. E agora a segunda etapa é isso que Rafael falou aí, que é o que? Zerar as fontes. No caso aqui, como só tem a fonte de corrente, como é que a gente zera a fonte de corrente? Alguém lembra? Tirar do sistema. A gente fala como, mas tirar do sistema é trocar por um aberto ou por um curto? Tem que saber se Por um aberto. é por um aberto, né? A fonte de corrente é aberta. Então, eu vou deixar aqui 2 pontinhos marcados ali, né? E vou remover ela do circuito, vou apagar ela daqui, ó. Pronto, então a gente não tem mais ela aí, tá? E ele tá aberto esse trecho de circuito aqui, onde ela tava. E agora eu posso passar bem, lembra? Associar os resistores em série em paralelo. Isso, associar os resistores e o ponto de vista da gente vai ser quem? Vai ser a fonte ou vai ser o quê? Para essa associação. Seriam os terminais? Quais terminais? Tem nome, tem? Corrente de A para B. Na verdade, não é nem corrente, é olhar entre A e B, tá? Entre A e B. Por que eu estou falando isso? Porque se eu pegasse um multímetro aqui, ó, e medir essa resistência entre A e B, eu acho que encontro um valor, tá? Se eu colocasse o multímetro do lado de cá, ó, o ohmímetro, né, o multímetro configurado como ohmímetro, e ligasse ele em cima dos terminais da fonte, provavelmente vai encontrar outro valor diferente do que está lá, tá?
Nesse caso aqui, esse primeiro valor aqui, eu já vou dizer para vocês que a gente vai encontrar 4 ohms, tá? Para essa primeira situação. E nessa segunda situação, vocês vão me dizer aí quantos ohms a gente vai encontrar aí. Seis. Oi? 6 ohms. 6 ohms, tá? Então isso aqui não é o correto nosso, tá? Não está interessado naquele caso. Está interessado nesses 6 ohms aí. Por quê? Porque você imagina uma corrente saindo aqui desse terminal, tá? Ela chega aqui não tem porque ela se dividir, porque aqui está aberta, não pode passar corrente, ela vai vir toda cá para baixo, ó. E aí ela volta toda lá para a fonte, passando tanto pelo resistor de 2, né, ao mesmo tempo que ela passa pelo resistor de 4 ohms. Então, significando que os dois estão em série. Então, já que eles estão em série, então a resistência equivalente nesse caso, né, vamos colocar aqui, ó, R de TV não, RTH vai ser 6 ohms. Já resolvemos a primeira parte do nosso problema. E agora vamos em busca da tensão de TV não. Como é que a gente faz? Alguém lembra aí? Qual é o procedimento? Achar qual é a tensão que está entre V e AB. Isso, a tensão entre V e AB. Então, eu estou perguntando para vocês, sempre que você estiver resolvendo, vai tentando, vai se perguntando qual é o próximo passo e vai tentando dizer o que é para fazer, você mesmo, que você memoriza, tá? Você memoriza. E agora, eu faço o quê? Ah, eu tenho que fazer tal coisa. E agora? Qual passo? Aqui. Aí você vai memorizando. Então, deixa aqui novamente em aberto, né? E a gente volta com a fonte, tá? Ele pede lá para a gente retornar com a fonte corrente. E a gente está interessado nessa tensão aqui, ó, V, AB. Tensão daqui para aqui para baixo. E aí, se eu pedisse a vocês para calcular essa tensão lá na prova, nessa prova que a gente fez na aula passada aí, para esse circuito, como é que artifício vocês utilizariam para resolver isso? Fonte de corrente. Não entendi. O cálculo da fonte de corrente. Na fonte de corrente está aqui o valor aqui de 12 volts, você quer fazer 12 amperes, você quer fazer o que com ela? É só Você falou multiplicar a corrente pela resistência. por qual resistência? Tem No duas caso, aí. o A caminho de resistência VAB vai pegar as duas. Pegar as duas correntes, será? Então vamos pensar aqui, ó. a resistência de maior predominância, essa é de 4 ohms. Não é, na verdade, a questão não é de maior predominância, tá? A questão é outra aqui, né? Não é o fato dela ser maior, não. Ah, não, ela só vai pegar... Não, pera. Agora isso complicou. Não seria mais fácil transformar isso logo em uma fonte de tensão? Pode transformar também, se quiser transformar, pode transformar. Então transforma aí, me diga aí qual vai ser o valor da fonte de tensão e qual o valor da resistência dessa fonte de tensão, que eu vou desenhar ela aqui. Mas pode fazer o que você falou, sim. Seria 48 volts. Então, a fonte de tensão seria 48 volts, né? E a resistência teria quantos ohms? Ah, que está em cima de 4. 4 ohms. E agora, como é que eu vou ligar essa outra resistência aqui de 4 ohms a esse circuito que eu estou desenhando? Ele vai para onde aqui? Creio que ela continuaria em série. A tela continua em série aqui mesmo, na mesma pontinha lá, ó. 2 ohms, tá? E aqui é o A e aqui embaixo o B. E agora, VAB, como é que eu calculo VAB aí agora? Se eu colocasse um multímetro aqui entre A e B, quantos volts enxergaria aí? 0. Por que 0 volts? Honestamente, eu acho que é porque ela, digamos que ela saísse do B. Eu tenho uma corrente de 6 amperes passando pelo... Ah, não, peraí, 6 não, falei errado. Peraí, 48,6. Peraí, deixa eu descobrir aqui suas correntes, mas digamos que tem a corrente hipotética de 1. Ela passaria pelo primeiro, ela entraria no polo positivo, onde seria uma conta de menos, tanto pela resistência 1 e resistência 2. Depois passaria pela a fonte de tensão e zeraria. Então seria 0 volts? Ou 0 amperes, eu não entendi. 0 volts. Então vamos testar as convicções de vocês aqui. A primeira coisa é a corrente. Qual corrente está passando nesse circuito?
Alguém consegue dizer aí qual corrente está passando? A fonte está fornecendo quantos amperes aqui nesse circuito? 12 amperes. Não, tá? Mas não era o que estava antes? Não, a gente transformou aqui e virou outra coisa, tá? Tá nesse circuito em preto aqui, assim, escuro aqui. Aquele lá, esquece aquele lá por enquanto. Na verdade, os dois têm o mesmo efeito, vocês vão ver aí, mas vamos resolver Não, primeiro só esse. Olha para esse circuito aqui e me diga aí, qual a corrente está passando dele? 8 amperes. Não está passando 8 amperes aqui, não. Alguém sabe dizer? Algum outro colega aí? Nenhuma. Por que nenhuma? Como Porque seria está aberto. então, dividido pela resistência? Não, Como se alguém está falou. aberto, não passa corrente. Isso, ele está aberto. Se ele está aberto, a corrente aqui é quanto? É zero, tá? É zero. Não está passando corrente, tem um aberto aqui, ó. Tá? Ele está aberto, então não passa corrente. Se não passa corrente, então qual vai ser o potencial elétrico que vai chegar aqui? Elas vão pensar diferente. Se não passa corrente, vai ter alguma queda de tensão em cima desses resistores aqui? Não, vai ser só o valor da fonte. Não, então vai ser só o valor da fonte. Então, quantos volts eu espero ter na saída aqui? 48. 48 volts. Todo mundo está concordando com isso aí? Eu concordo. Então, é que não entendeu? Então, só recapitulando, se olhar para o desenho, não tem corrente. Se não tem corrente, não tem queda de tensão em cima dos resistores. Se não tem queda de tensão em cima dos resistores, a própria tensão da fonte está aparecendo aqui em cima dos terminais da saída, tá? É o que acontece na tomada de vocês, por exemplo. Então, imagina que desse lado para cá, é o circuito da tomada de vocês. Vem lá da coelba, vem não sei o quê. Tem algumas resistências dos fios lá que está associada em série, a resistência bem baixinha, tá? Mas quando não tem nada ligado na carga, tá? Não tem nada ligado na tomada, tem os terminais da tomada, você está medindo aqui o quê? 127 volts, ó, você medir, tá? Mesma coisa. Que tá, por quê? Porque os pinos lá da tomada estão em aberto. Então, da mesma forma, ou de forma análoga, é o que está acontecendo aqui. A diferença é que aqui as resistências são consideráveis, né? Então, pronto. Então, essa aqui vai ser nossa tensão de TV não. Tensão de TV não, tá? É igual a 48 volts. Esse aqui foi o artifício que alguém criou, não sei se foi Rafael ou se foi Guilherme que inventou, que pensou em, né, de fazer a transformação. Mas se eu quisesse olhar para esse primeiro circuito também aqui, a gente conseguiria enxergar o mesmo valor ali, tá? Então, bora olhar por aqui agora, ó. Então, essa fonte de corrente está aqui, ó. Ela injeta uma corrente, tá? A corrente sai, ela chega nesse ponto aqui. O que acontece com ela? Ela se divide, ela se desce todinha, ela passa toda para frente. O que ela vai fazer aqui? Ela vai toda para R1. Pronto, justamente. Ela vai toda para R1. Por que ela vai toda para R1 e não vai nada aqui para R2? E de novo o circuito está aberto para ele voltar. Isso, justamente. Então, opa, apaguei o tela branca ali. Então, isso aqui, ela está o quê? Ela está em aberto aqui, ó. Não está em aberto esse trecho. Se está em aberto, não vai corrente para cá. Então, a corrente vai descer todinha ali para esse cara de cá. Então, se ela desce todinho para cá, então a gente só vai ter o que aqui? Só vai ter esse caminho de corrente. E aí a gente faria o mesmo exercício aqui agora, ó. Então, a tensão que está em A e a que está em B, esse ponto B, eu posso dizer que ele está aqui embaixo, ó, B, porque não tem nada. E agora esse ponto A, eu posso dizer que ele está aqui em cima? Pegar esse ponto A daqui e mover ele cá para frente, eu posso fazer isso? Sim, não. Creio que sim, professor. Sim, pode sim. Por que que pode? O circuito está Porque o aberto. circuito está aberto. Então, provavelmente seria anulado, né? A resistência 2 seria anulado. Então, como ele está descendo para R1, Isso é que, na verdade, não é porque é anulado. É porque, como não tem corrente, não tem queda de tensão. Então, o potencial elétrico, tanto de um lado quanto do outro do resistor, é o mesmo, tá? O potencial de elétrico de uma ponta quanto da outra. Então, a gente poderia fazer isso, né? Então, para a gente calcular aqui agora a tensão de TV, não é só calcular a tensão em cima dessa resistência, que é o quê? Que é quanto aí? 48. 48, vai ser os 12 amperes vezes 4 ohms, que vai dar o mesmo 48 volts. Então, tanto faz, ou seja, transformando o circuito ou não transformando, desde que você saiba a análise que você está fazendo, você consegue achar o mesmo valor aí, ó, de tensão, nesse caso aqui, 48 volts. Então, todo mundo compreendeu aí? Posso pular para a próxima etapa? Então, vamos lá. Então, a próxima etapa seria desenhar aqui, ó. Então, o circuito ficaria como? Vai ficar a fonte de tensão de 48 volts, né? Que é a tensão de TV não.
Vamos ter a resistência em série, que é a resistência de Thevenin. Nesse caso aqui, eu nem lembro quanto que era, deixa eu ver aqui em cima, deu 6 ohms. 6, né? Igual a 6 ohms. E aqui você retorna aqui o restante do circuito, que eu não lembro nem o que tinha lá. Deixa eu ver o que tinha aqui. Era uma resistência de 7 ohms, né? Então, só retornar aqui, que ele chama de R3, né? De 7 ohms. Então, pronto. Então, esse aqui é o equivalente de Thevenin desse circuito aqui de cima, ó. Esse circuito que a gente tinha aqui antes. Novamente, só reforçando, esse circuito lá de baixo realiza o mesmo trabalho na carga, em cima da carga, que esse circuito aqui em cima está realizando. Tá? Mesma potência, mesma corrente, mesma tensão. Não vou fazer aqui por conta do tempo, mas se quiser, depois pode fazer, ou você mesmo pode tentar fazer em casa. Alguma dúvida? Então vamos pensar um pouco aqui, ó. Qual a dificuldade da gente aqui? A dificuldade da gente maior, vocês acham que é qual? Esses dois problemas que a gente fez. A depender do circuito, né? A dificuldade maior aqui é calcular quem é a resistência de Thevenin ou a tensão de Thevenin. Então, geralmente a tensão de Thevenin, tá? Geralmente a tensão. E para calcular a tensão de Thevenin, vocês lembram que a gente viu lá um monte de assunto, conteúdo anterior, e esses conteúdos anteriores nos ajudam a calcular essa tensão de Thevenin. Eu sei que eu tinha feito um resuminho aqui, mas acho que... Esse negócio aqui é chato, ele encosta o mouse e ele não vai, não. Eu pensei que tinha um resumo ali para cima, mas não tem não. Bora fazer aqui. Então a gente tem o quê? A gente pode usar aí essas coisas aí que a gente foi usando até agora, que é apenas lei de Ohm, tá? Para resolver nosso circuito ali a fim de achar a tensão de Thevenin. A gente pode usar o quê? A gente pode usar ali como é que é? Transformação de fonte, que a gente usou nesse exemplo aí, tá? A gente pode usar o teorema da superposição também, quando tiver mais de uma fonte, tá? Mas o que a gente pode usar aqui? A gente pode usar o método das malhas, tá? Que a gente viu na aula passada. Então, tudo isso aqui pode ser útil para a gente calcular aquela tensão. No caso, teria aqui também o método dos nós, mas a gente não comentou sobre ele, mas entraria também aqui, método dos nós. Então, qualquer uma dessas, a gente pode usar qualquer uma dessas coisas, ou então misturar elas aí, de modo a achar a tensão de Thevenin. Dependendo do circuito que a gente estiver utilizando, porque esse circuito aqui são circuitos pequenos, né, mas tem circuitos que são maiores, e aí você em busca daquela tensão ali entre A e B, às vezes requer algum desses artifícios aqui, tá? Deixa eu autorizar alguém aqui. Pronto. Então vamos fazer mais um aí, tá? Quem tem dúvida, vamos continuar aqui. Um outro bacaninha aqui. Esse aqui já é maiorzinho, né? Ele tem duas fontes. Querem fazer esse aí? Eu vou começar a fazer esse e depois vocês terminam, tá? Eu vou pegar a água ali e aí vocês terminam. O enunciado diz o que aqui, ó? Ele pede para a gente determinar a corrente do circuito abaixo usando o teorema de Thevenin. A corrente do circuito está em cima de qual resistor? Está na resistência 2. Isso, né? Resistência de 6 ohms, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Então, se essa resistência aqui é nossa resistência de interesse, então a gente vai ter que... todo aquele procedimento vai ser em foco em cima dela aqui, ó. Em cima desse negócio. Então, no procedimento, qual era o primeiro passo? Vocês lembram qual era? Apagar ela. Seria apagar ela, né? E apagar ela e fazer mais o que no segundo passo? Fazer aqui embaixo. A gente vai ter que apagar essa resistência e mais do que isso, né? Apagar ela com cuidado aqui, ó. E o segundo passo qual era? Alguém lembra?
calcular as resistências. Não, o segundo passo era marcar esses pontos aqui, ó. E nessa questão aqui é de extrema importância que você marque aqui, ó, A e B, tá? Porque qual o erro que muitos cometem aqui? O erro que comete é o seguinte, apagar tudo aqui, ó. Chega, apaga tudo. Cadê? Apaga tudo aqui, ó. Apaga. E aí pronto. Aí depois chega lá na frente, ele não sabe mais onde é que ele vai calcular o V, a tensão de TV9, né? De onde para onde você vai calcular o VAB, tá? Inclusive, um dos problemas aqui é se você fizer a conversão, né? Se você fizer uma conversão de fontes, aí depois não tem nada marcado, como é que você vai saber onde é que está o seu ponto de referência? Então, a gente não pode perder aquele ponto de referência, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, a gente tem que marcar os pontos, por isso está escrito lá, tá? Para a gente não vacilar. E, inclusive, para achar a resistência também, a gente vai precisar desses pontos. Né? Então, já está desse jeito aqui, né? Então, eu peço a vocês aí que calculem agora, ver o próximo passo, que vai ser, deixa eu apontar aqui, ó, que vai ser calcular a resistência de Norton, né? Ou de Thevenin, vou ler aqui, mas resistência de Thevenin, tá? Calcula a resistência de Thevenin e depois calcule a tensão de Thevenin para esse circuito, tá? Vocês vão fazendo aí, eu vou pegar água, daqui a pouco eu volto aí para perturbar vocês.
E aí, acharam quantos homens aí? 4 ohms. E os demais acharam quanto? A resposta tá certa, tá 4 ohms aí, certo? Então, para achar a tensão de Thevenin, a gente vai fazer o quê? A gente vai zerar as fontes, né? Zerar essa fonte de tensão aqui, trocar ela pelo quê? Por um aberto ou por um curto? Um curto. Tá, a fonte de tensão é trocar por um curto, tá? Então, vamos apagar ela, né? E vamos colocar aqui um pedaço de fio aqui, ó. Vamos fazer um curto-circuito. E a fonte de corrente, a gente troca ela pelo quê? Aberto. Por um aberto. Então, desse jeito que está aqui, essas duas resistências, a resistência de 20 ohms e a resistência de 5 ohms, está associada de que maneira? De série ou em paralelo, aí, em relação aos pontos A e B? Paralelo. Em paralelo, né? Se alguém tiver dificuldade em ver isso, né, só você pode ver aqui que essas duas linhas aqui não têm utilidade alguma, né? Essa daqui e essa daqui ó, não tem utilidade, eu poderia apagar. E se quiser ver também, pode perceber aqui que você pode trocar esses dois pinos aqui que tá para dentro, né, esses dois terminais, colocar, escrever eles para fora, tá? E A, né? E o B fica para baixo, né? E aí fica mais na cara, ainda em paralelo. Se você quiser, você poderia ainda mover nessa resistência aqui, ó, cá pro lado, ó, e fica bem explícito aí, né, que tá em paralelo em relação ao outro. Ou então você injetar a corrente, igual eu fiz nos primeiros exemplos aí. Imagina a corrente entrando em A, né? Vai, opa, fiz um negócio demais aqui. Paguei demais. Ixi, peraí. Então você imagina aí a corrente em A e B, né? Deixa eu desenhar aqui. Você imagina a corrente entrando aqui, ela vai se dividir, uma parte vem para cá, outra parte vem para cá, e aqui embaixo elas acabam se encontrando de novo. Então, se a corrente se dividiu, é porque eles estão em paralelo. E o próximo o passo vocês fizeram também, para calcular a tensão de Thevenin? Sim, deu 50 volts. 50? Esse aí eu vou ter que ver. Mas alguém achou 50? Então esse aí eu vou ter que pensar direitinho aqui. Vamos fazer de novo aqui. Se notar ali na resistência de Thevenin, nessa situação ali, a resistência de Thevenin é igual a 4 ohms. É bom anotar para não esquecer, senão tem que voltar de novo. Então aqui a gente está com esse circuito aqui em aberto. E queremos calcular aqui a tensão entre A e B. E aí veja que a gente tem, de um lado a gente tem circuito, né? De um lado de AB a gente tem circuito, do outro lado também tem circuito. Então, nesse circuito, e observe também que a gente tem duas fontes. Uma fonte de tensão, né? E do outro lado a gente tem uma fonte de corrente. Esse aqui é um dos exemplos aqui que vai se casar desse aqui que eu falei para vocês, ó. Para calcular calcular a tensão de Thevenin, a gente pode usar um catatal de coisas aqui, ó, de ferramentas. Então, nesse caso aí, eu posso usar transformação de fonte, usar lei de Ohm, posso usar ter uma superposição, posso usar método das malhas, se eu quiser, também método dos nós. É o mesmo tipo de exemplo, dá para usar várias coisas. Vocês usaram o que para calcular? Eu usei transformação de fonte. Pronto, é uma possível opção aí. Transformou qual fonte aí? A de corrente em tensão. A de corrente em tensão. Pode ser também, mas se quiser, poderia transformar isso aqui também numa de corrente também. Vai ficar fácil também de fazer. Qualquer jeito fica fácil. Se quiser usar superposição também faz. Considera só uma fonte, depois considera só outra, depois junta os resultados. Então a gente tem, veja aqui, a gente tem um leque de opção aqui. De opções, né? Então bora fazer o que o Guilherme fez, foi transformar a de corrente em tensão, não foi? Deixa eu apagar isso daqui.
O Guilherme transformou essa que está circulada em verde ali. Então vamos fazer igual a ele. Então vamos repetir essa fonte aqui de 140 volts. Repetir essa resistência de 20 ohms. Não perder de vista ali nossos pontos A e B, tá? Vai ter uma resistência em série agora e vai ter outra fonte ali de tensão agora para cima ali, ó. Fica desse jeito ali. Então a resistência aqui de cima, essa resistência vai ter quantos ohms? 5. 5 ohms, tá? Essa resistência aqui é o mesmo valor dessa de cá. Basta pegar o valor e copiar para cá. E aí a fonte de tensão a gente vai ter que calcular. Então, calculando aí a fonte de tensão vai ser o quê? Vai ser o produto de 18 vezes 5, né? Dá quanto? 18? 90. Pronto, 90 volts. Então, veja que a gente tem o quê? A gente tem 90 volts. Do lado de cá a gente tem 140 volts. Temos duas resistências ali em cima. Uma de 20 ohms e outra de 5 ohms. E o pontuado a gente está bem no meio daquelas duas resistências, tá? Entre uma resistência e outra. E agora? Qual é o próximo passo aí? A gente pode somar as duas fontes ou não? Com qual intenção? Você quer somar para calcular fazer o quê? Por exemplo, se eu colocasse 140 menos 90, daria 50 volts. Não, assim, se puder, você pode, mas não vai ser essa tensão que está em cima de A e B, tá? É isso que eu estou querendo dizer. Poder você pode, mas não vai ser a tensão que está em A e B. Entendi. Então, nesse caso, só tem como calcular a corrente. Isso, justamente. Você pode somar elas duas a fim de calcular a corrente. Então, você pode calcular a corrente que está circulando aqui nesse circuito, né? Usando essa conta que você fez parcialmente aí. Então, 2 amperes. então, vamos calcular aqui. Vamos fazer a conta primeiro, para todo mundo ver aí. Então, se juntar as duas fontes, né, a gente vai ter que vai ser 50 volts, né, dividido pela resistência ali, que são 25 ohms, ó, que vai resultar em 2 amperes. Então, a gente sabe a corrente que está passando no circuito, mas a gente não sabe ainda o VAB. E aí a gente pode usar o assunto aí que vocês usaram na última questão da prova para poder calcular isso aqui, para calcular o VAB. Tá? Então, por exemplo, agora a gente já sabe que temos 2 amperes passando aqui, ó. A corrente entra por aqui, vou marcar em cima, né? Ela entra por aqui e sai por aqui, ela entra por aqui e sai por aqui. Como é que eu calculo o VAB usando aquela ideia lá da última questão da prova? Muita gente assim. Coloca a terra no A, considera ele como zero. No A não, no B, no caso. No B. Professor, Fala. Tem que sempre começar do outro. não seria a inversão não desses sinais, tipo, o sinal de elevação seria depois do resistor e o sinal de que era antes? Você está conversando, você está falando, você está confundindo as coisas. Tá? Essa coisa de elevação e de como é que é o nome? Queda de tensão é diferente do sentido da corrente, onde a corrente entra e onde ela sai. Aqui no caso eu coloquei o quê? Aqui é o sentido da corrente. Isso aqui é uma coisa, o que você está falando é outra coisa. Então aqui, onde a corrente entra, qualquer resistor que tiver, tá? Se a corrente estiver entrando nesse terminal, esse terminal aqui é positivo, tá? E onde ela está saindo é o terminal negativo. Sempre assim, tá? E aí quando você estiver analisando o que a gente vai fazer aqui ainda, que é outra história, que é parecido, mas é outra coisa, aí sim que vai ver essa coisa do elevação e o se a queda, tá? Se a elevação ou a queda vai depender de qual sentido a gente está andando aqui no circuito. Se eu estou andando nesse sentido, né, que pode ser o sentido contrário da corrente, ou se eu estou andando no mesmo sentido da corrente. Então, isso aqui vai ser o próximo passo que a gente vai fazer, tá? Mas daqui a pouco você vai ver acontecer. Professor, quando a gente fala em VAB, começa do B e termina no A? Isso, VAB, lembra que eu sempre destaco que é o segundo ponto, a gente pega o quê? Segundo ponto e coloca o terra na referência. Veja nas aulas lá que eu sempre falei isso, pega o segundo pontinho aqui, ó, e coloca a nossa referência. E engraçado que você entendeu errado e acho que todo mundo assim, exceto uma pessoa, né, acho que todo mundo, o restante todo entendeu errado, digamos assim, na hora de fazer a prova. Eu não sei porquê, que toda aula eu falava isso, ó, aqui eu pegar o segundo ponto, tá, e botar o terra. Se quiser confirmar, pode ver nos vídeos. Então, vamos voltar aí, né? Então, vou colocar meu 0 volt aqui no B, né?
E vou fazer o quê? Vou andar aqui em direção ao A, tá? Pode ser por um lado ou pode ser pelo outro. Você quer andar pelo lado esquerdo ou pelo lado direito aí? Pra mim, tanto faz aqui. Vai pelo direito, tá mais simples. Então, pelo direito. Os dois estão simples, tá? Mas vamos pelo direito. Então, se eu vim aqui pelo lado direito, ó, eu venho caminhando por aqui, chego aqui e encontro essa fonte de tensão, que é o que a menina e a Rafael falou. Então, ela tem um negativo aqui e um positivo aqui, ó, rapaz. Estou andando no sentido contrário da corrente, tá? Veja que a corrente está ao contrário dessa, a linha laranja está no sentido contrário da linha, a linha roxa. Aí. Então, aqui é o quê? A elevação ou a queda? Elevação. Uma elevação de quantos volts aí? 90. 90 volts. A gente tem 90 volts aqui. E aí eu continuo. Chegando aqui, isso aqui vai ser uma elevação ou vai ser uma queda? Outra elevação. Outra elevação de quantos volts agora? 5 não. 10. 10. A corrente vezes a corrente é 2 amperes vezes a resistência que é 5 ohms. Então vai dar 10 volts. Então 90 mais 10 vai resultar em 100 volts. Então a tensão VAB vale quanto aí? Sim. 100 volts. Tá? Se quisesse ir pelo lado contrário, daria a mesma coisa. Tá? Se eu viesse pelo lado de cá, isso aqui vai ser uma elevação de quanto? 140 volts. 140. E isso aqui vai ser o quê? Uma queda ou uma elevação? Uma queda. De quanto? 20 vezes 2 vai dar? 40. 40. Ou seja, vai dar os mesmos 100, 40. os mesmos 100 volts aqui nessa posição, tá vendo? Tanto faz de um lado quanto do outro. Qualquer situação aqui, você vai chegar aqui a 100 volts. Então, a tensão de TVNAN da gente é essa, tá? A tensão de TVNAN são 100 volts. VTH é igual a 100 volts. E aí vamos refazer o circuito, tá? A gente já tem a resistência que estava aqui em cima, né? 4 ohms e aqui vão ser 100 volts. Então, eu vou colocar aqui a tensão de TVNAN, que é igual a 100 volts. A resistência de TVNAN, que equivale ali a 4 ohms. E aqui está nosso circuito, aquela resistência originalzinha da gente lá, que era a resistência de 6 ohms. Ó. 6 ohms ele está pedindo a corrente sobre ela, de baixo para cima ainda. Então aqui são 6 ohms, né? E ele quer saber essa corrente que está subindo aqui, ó. Então pronto, então esse circuito aqui é um circuito bem mais fácil de trabalhar do que aquele de cima, né? Mas aí você vai falar, não, mas teve muito trabalho para chegar nesse circuito. É verdade. Só que agora, se eu quiser trocar de carga aqui, fica bem mais fácil, tá? Se eu trocar essa resistência aqui por uma resistência, sei lá, de 16 ohms, tá? 60 ohms, ou o valor que eu quiser trocar aqui, os 100 ohms, eu posso trocar aqui e analisar esse circuito de forma muito mais rápida do que ficar fazendo essa substituição e analisando esse circuito daqui de cima, que é muito maior. Então, só para fechar, vamos calcular essa corrente aqui. Essa corrente dá quanto? De cabeça deve fazer. Considerando o sentido da seta, ficaria menos 10. Mas Isso, a corrente menos 10 amperes. Isso. Lembrar do sentido da seta. Então, a fonte está injetando no sentido contrário ao que foi pedido, né? Então vai ter um sinal negativo ali, ó. Fica com o sinal negativo. E aí vai ser só 100 dividido por 10, né? A resistência equivalente, que vai dar 10 amperes. Menos 10 amperes. Dúvidas? Se não tem dúvida, eu vou pegar mais um aqui para vocês fazerem. Parece que nem tem mais, parece que acho que acabou. Eu só tinha 3 mesmo. Ah, não, tem mais aqui. Vamos pegar um desse de TV de norte. Então tem esse aqui agora. Todo mundo aí resolvam esse exercício. Eu nem sei se dá valor quebrado, né? Estou vendo o valor 5 aqui. Esse 5 é meio complicado para associar aqui, mas ver aí se vai dar quebrado ou não. Então já está marcado aqui os terminais A e B. Então vocês vão ter que só transformar isso aqui tudo entre A e B para um circuito equivalente de TV não. Então joga duro aí.
Alguém achou a resistência de TV, não? A resistência que no meu deu foi 4. Mas alguém achou 4? Deixa eu anotar aqui. Só tem Guilherme fazendo? Professor, eu estou aqui discutindo com meu colega, aí eu tenho uma dificuldade para fazer associação, por exemplo. Aqui tem a fonte de corrente, que é 2 amperes, aí tem a fonte de tensão, que é 12 volts. Sim. No meu caso, eu faria o quê? Eu zeraria essa fonte de corrente e começaria a trabalhar com a fonte de tensão. Mas a Não. minha dificuldade mesmo é fazer, tipo, se está associado em série, se eu multiplico, eu somo. Entende? Então, essa dificuldade minha aí, realmente, não sei como explicar. Assim, se a gente está calculando a resistência em Thevenin. Para calcular a resistência em Thevenin, a gente vai zerar as duas fontes, tá? Não é uma só, não, vai zerar as duas. Então não vai ter mais tensão, só vai ter resistência na jogada aí, tá? Primeiro ponto, você vai calcular a resistência. Depois, aí sim, você vai ter que voltar com as fontes, né? E aí você pode usar a estratégia da superposição, se quiser, para calcular a tensão entre A e B. Mas nesse primeiro momento, eu vou tentar achar primeiro só a resistência de Thevenin. E os demais aí, além de Rafael e de Guilherme? O meu deu 3,30. O, o meu deu 3,36, mas eu acho que ela deve estar errada. 3.036, né? E os demais aí, tem mais quem aqui? Tem Daiane, Adriane. Professor. Deixa eu 4. Pronto. A resposta, na verdade, é 4, viu, André? A resposta aí é 4. Valeu. Pronto, agora vamos só para a questão da tensão de Thevenin, tá? Tenta fazer a tensão de Thevenin aí.
No meu deu um número quebrado de 8,3333. Isso aí teve, não deu 8,333. Virou uma dízima. Então a resposta de Guilherme é essa, né? E os demais, alguém tem um valor diferente aí pra gente anotar aqui? Eu acho que tá errado, viu, Guilherme? Pelo valor, se fosse tu já ia fazendo aí. Oi, oi, oi. Mas alguém achou outro valor diferente de VTH? Tem como mudar minha resposta para 4? Não entendi. Tem como mudar minha resposta para 4 volts? Mudar para 4 volts? Potência. 4 volts, pronto. E os demais aí, alguém chegou 4 volts, 8533, outro valor diferente? Oi, oi, oi. Pronto, se ninguém fez, então bora responder aí, né? Então vejam só, então vou fazer tudo e vamos fazer tanto a resistência quanto a tensão, que aí já fica como correção para quem não está entendendo aí, né? A primeira coisa é o quê? Calcular a resistência. Vou colocar, repetir a figura aqui embaixo. Ctrl V, não foi não? Ai, ai, ai. Deixa o computador responder aqui, viu? Fica ali atualizando, sincronizando a página e depois eu tenho que desabilitar isso aqui, viu? Fechar de novo e abrir logo, porque esperando por isso ali, às vezes demora. Pronto, então aqui, né, vamos zerar as fontes. Então, para zerar as fontes, vamos pegar aqui essa fonte de tensão, de corrente, e troca ela pelo quê? Por um aberto ou por um curto-circuito? Aberto. Aberto. Aberta, então deixa ela aberta. E a fonte de tensão, a gente troca ela por um aberto ou por um curto-circuito? Curto-circuito. No curto-circuito. Então eu tenho que pegar uma linhazinha e emendar aqui, ó, daqui para cá. Então pronto, a gente está com esse circuito e a gente quer saber aqui como é que está associado esses resistores, do ponto de vista de A, tá, para B, certo? Então, esses três resistores aqui, eles estão associados de que maneira? Em série. Eles estão em série, tá? Então todo mundo tenta enxergar isso aí, viu? Se a corrente vier por aqui, chega aqui, ela divide, né? Vem para cá e outra parcela vai para frente, tá? Passa por esse resistor, chega aqui, ela não vem para cá porque aqui está em aberto, ó.
Opa. Pronto. E aí depois que ela descer toda aqui, ela passa a mesma corrente, passa por 8, vai passar por esse de 4, vai passar pelo o outro de 8 de novo. Então significa que esses 3 aqui estão em série e esses 5 aqui, ele vai estar associado como em relação àqueles outros 3 lá. Paralelo. Em paralelo, tá? Porque quando dividiu, uma parcela foi lá por fora, né, por todo mundo, e outra parcela passou por esse cara sozinho aqui. Então, tá em paralelo. Então aqui a gente tem 8, 16, vai dar 20 ohms, né? E 20 ohms em paralelo, né? 20 em paralelo com 5 vai resultar em 4 ohms. Então essa aí é a resistência de TVNAM, 4 ohms. Vamos agora para o cálculo da tensão. A tensão vai ser entre A e B. E aí a gente tem 2 fontes. Então a gente tem algumas possibilidades aqui. Qual a primeira possibilidade? O que vocês sugerem fazer aqui para poder resolver esse circuito? Na minha, eu troquei a fonte de tensão por uma fonte de corrente. Isso, você pode trocar isso aqui, tá? Por uma fonte de corrente. E se eu quisesse trocar a fonte de corrente por uma fonte de tensão, eu conseguiria fazer aqui? Creio que não, porque ela precisa de uma resistência em paralelo com ela. Isso, justamente. Então, não sei se os demais perceberam isso aí, mas para eu trocar essa fonte de corrente por uma fonte de tensão, eu precisaria de uma resistência em paralelo com ela. Esse 5, por exemplo, tivesse aqui perto, ou tivesse algum outro valor, outra resistência aqui perto dela. E aqui não existe nenhuma resistência em paralelo com essa fonte de corrente. E outro detalhe também é que você ia bagunçar o circuito e não ia resolver nada, tá? Você ia só criar mais confusão. Mas se fizer isso que o Guilherme falou aí, o circuito vai dar uma facilitada. Vou redesenhar aqui para vocês perceberem o que vai facilitar. Então aqui vai ser a fonte de 2 amperes, tá? No lugar dessa resistência ali com a fonte de tensão, vou trocar por outra fonte de corrente, né? Em paralelo aqui com a resistência, ó. A resistência vai ser aquela mesma de 4 ohms, tá? Apenas eu repito o valor. E no lugar da fonte de corrente, eu vou colocar uma corrente de quantos amperes aqui? 3, né? Vai ser 12 dividido por 4, vai resultar em 3 amperes. E agora o restante daqui para cá, ó. Daqui para a direita, eu vou continuar aqui, eu só vou repetir. Então, vou acrescentar a resistência de 8 ohms, vou acrescentar outra resistência de 8 ohms, e vou acrescentar aquela resistência de 5 ohms aqui, e aqui é nosso A, e aqui embaixo nosso ponto B. O que a gente consegue fazer agora com essas duas fontes de correntes que estão aqui, ó? Calcular a tensão total do sistema. A gente vai calcular o quê? Vamos calcular a corrente equivalente, tá? Vamos achar a corrente equivalente. Vamos somar as duas. Somando as duas vai ficar 5 amperes, né? 5 amperes. E aqui você tem a resistência ali de 4 ohms. Vou repetir ela, tá? Vou repetir as demais resistências aqui, ó. 8 ohms, 8 ohms, 5 ohms. Aqui é A. Aqui é nosso ponto B. E aqui vai ser 4 ohms. Agora o nosso circuito aqui já está... Dá quase para ver a resposta aqui, tá? Duas continhas que a gente acha a resposta. Então, bora pensar. Essa fonte de corrente, ela injeta uma corrente que vem até esse ponto. Chegando nesse ponto aqui, nesse nó, o que acontece com ela? Ela se divide entre 4 e 8. Isso, ela divide entre esse ramo aqui e entre essa galera toda que está aqui, ó. Por que essa galera toda que eu circulei ali? Porque eles estão em série, tá? Eles estão em série. Perceba que o ponto B aqui está aberto, ó. Está aberto. Ela vai dividir, uma parte vai lá e outra vai cá. A gente está interessado, como a gente está interessado em tensão A e B, vamos calcular essa parcela aqui, ó. Vou chamar de I2 ali. Então, I2, vamos usar o divisor de corrente. Então, a regra de corrente que entra no nó, nesse caso aqui, nesse nó que eu destaquei, está entrando 5 amperes, tá? Multiplicado pela resistência que eu não estou interessado em conhecer, nesse caso aqui vai ser a resistência de 4 ohms, né, que é do lado de cá, 4 ohms, dividido pela soma de todas as resistências. No caso, essa resistência aqui com aquela equivalente lá em paralelo, tá? Isso, que está tudo em série. Essa série aqui vai ser 8 com 5 com 4, né?
vou anotar aqui, 8 mais 5 mais 4, ou mais 8, aliás, e embaixo aqui vai ser 4 ohms. Então, vou fazer essa soma aí. Então, aqui vai ser 5 vezes 4 dividido por 20, aqui vai dar 21, 25, né? 25. Então, a gente pode simplificar aqui, ó, esse por esse aqui vai sobrar 4, né, aqui embaixo. E aí vai resultar na corrente de 1 ampere. Ou seja, a corrente que está, vou botar de laranja aqui, é possível de tudo. Então, essa corrente que está vindo para cá, ó, tem laranja, é uma corrente de 1 ampere. Então, está chegando 5, 4 estão descendo para cá e 1 está passando para lá. E aí agora a gente está interessado em quem? VAB, ó, VAB. Se eu tenho a corrente aqui, como é que eu faço para calcular Professor, essa tensão VAB? Fala. 25 dividido por 5 dá 5. Dá 5, né? Então tá errado aqui, ó. Aqui é 5, né? Aqui é 5, tá? E aqui vai ser 4 dividido por 5. Vou botar 4 quintos aí, não tem problema não. 4 quintos. Valeu aí pela observação. Então tá certo aqui, ó. Então a nossa corrente aqui vai ser o quê? Vai ser 4 quintos, né? 4 quintos de amperes. Estão passando aqui por esses 3 resistores, o de 8 ohms, o de 5 ohms e outro de 8 ohms. E aí junta nesse nozinho aqui de novo e com aquela outra corrente lá e segue para frente. E aí pronto. E agora como é que eu faço para calcular o VAB? Se eu tenho corrente e tenho a resistência, o que a gente usa aí? Usa a corrente sobre o R3, que no caso é o de 5 ohms. Não é sobre não, tá? Você só errou a conta aí, né? Aqui vai ser a lei de Ohm, tá? V é igual a R vezes I, né? Vai ser a resistência vezes a corrente, tá? A resistência é 5 ohms, né, vezes a corrente. A corrente passa aqui é 4 quintos, ó. 4 vezes 5 amperes. 4 quintos de amperes. Então, se a gente multiplicar aí, agora sim, vai cancelar 5, cancela com 5, né? E embaixo vai sobrar quem ali? VAB vai ser 4 volts. Então, veja que a resistência deu 4 ohms e a tensão também deu 4 volts, né? O valor aí da grandeza foi o mesmo, 4. Só a unidade é diferente, é claro, né? Entender isso aí? Tem outras maneiras de fazer esse problema também, tá? Só tô seguindo Depois que redesenhou, o que tinha como transformar de novo essa fonte de corrente em uma fonte de tensão. tem, justamente. Tem como fazer de novo e calcular de novo a corrente, mas daria a mesma coisa. No final você vai calcular a mesma corrente, depois vai calcular a mesma tensão. Mas vamos lá, ó. Então veja que cada um pode seguir a estratégia, tá? Cada um pode chegar a um caminho, ver, eu posso fazer tal coisa, vai tentar fazer, outro já pode fazer outra coisa, e seguir outra direção. Mas vamos terminar aqui, né? Então, como é que ficou o circuito? Então, o circuito de TVNAM ficou a fonte de tensão de 4 volts, né? Tensão TVNAM. Deixa eu fazer direito aqui, né? TVNAM, a resistência de TVNAM de 4 ohms, certo? Aqui é RTH. E ali a carga que eu nem lembro mais quanto, acho que nem tinha, né? Era só vazio mesmo. É só VAB mesmo. Deixa eu confirmar isso mesmo. Veio pelado aqui. Então pronto. Então significa que esse circuitinho aqui, ó, com essa tensão de 4 volts, em série com essa resistência de 4 ohms ali, ele realiza o mesmo trabalho sobre a carga aqui, independente de qual carga você colocar aqui. Tá? Independente do que você imaginar para a carga, que está fazendo o mesmo trabalho do cara que está lá em cima. Desse cara todo aqui de cima. Alguma dúvida? Então, se não tem dúvida, vamos ver se tem mais algum para a gente fazer. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos falar do teorema de Norton agora, tá? O teorema de Norton, não sei se vocês repararam nas nossas respostas que eu estou desenhando aqui, ó. É sempre o quê? É sempre uma fonte de tensão associada em série com a resistência, né? Veja para esse problema, tá? Vou voltar para o anterior, problema anterior. Mesma coisa.
gente tem uma fonte de tensão associada em série com a resistência, tá? E aqui em cima a gente tem o que também? No anterior de tudo, aqui no primeiro de tudo, a gente tinha também aqui a resposta final, uma fonte de tensão associada em série com a resistência, ó. Então, isso aqui está sempre aparecendo, tá? E que é da característica lá do circuito de Norton aí, né? Acho que tem mais um também que não só precisa. E aí? Se a gente tem uma fonte de tensão associada em série com uma resistência, a gente pode fazer o que com essa fonte, se eu quiser mexer nela? Transformar uma fonte de corrente com uma resistência paralela. Isso, a gente pode transformar na fonte corrente, tá? Então eu posso transformar isso aqui, ó, numa fonte de corrente, certo? Com a resistência em paralelo, certo? O valor dessa resistência vai ser quanto aqui? Esse problema aqui? 4. Nesse problema vai ser o 4, né? Que a gente, 4 ohms, que a gente chamou de resistência de Thevenin, não foi o que a gente chamou? Mas a gente pode chamar isso também de resistência de Norton, tá? Então grava esse nomezinho aí agora, resistência de Norton. Ou seja, a resistência de Norton é a mesma resistência de Thevenin. E vamos agora para essa corrente aqui, ó. Qual seria o valor dessa corrente dessa fonte aqui? 1 ampere. Nesse caso é só dividir, né? A gente vai dividir aqui a tensão, que é 4, dividido pela resistência, que é 4, vai resultar na corrente de 1 ampere. Nesse caso aqui, essa corrente a gente vai dizer que é a corrente de Norton, tá? E aí pronto. E aí você tem nesse novo circuito, então o circuito aqui vai ser o circuito equivalente, né? Circuito equivalente de Norton, tá? E de cá era o circuito equivalente, tá? Circuito equivalente Thevenin. Então é isso. Então a gente tem aqui os dois circuitos, o equivalente de Thevenin de um lado e o equivalente de Norton do outro, com uma simples transformação de fonte, que é uma coisa que a gente já viu antes aí. Então, o que a gente aprende disso aqui logo de cara? Aprende que se eu tiver o de Norton, eu já consigo, o de Thevenin, eu já consigo transformar logo ele em Thevenin. Outra coisa que a gente aprende é que a resistência de Norton é igual à resistência de Thevenin. Então, o procedimento para calcular vai ser o mesmo. Você não vai ter que inventar outra coisa para calcular isso, não. É o mesmo procedimento que você viu antes, para calcular. Então, mas se eu quisesse calcular diretamente a corrente de Norton, né, sem calcular a tensão, aí o procedimento vai ser um pouquinho diferente. Bora fazer um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Vou pegar aquele primeiro, esse primeiro aqui, ó. Não, teve um antes desse. Foi esse. Fazer o que a gente faz, a gente não dá tempo de fazer todos, mas vamos fazer alguns aqui. Então a gente tem esse circuito aqui, a gente quer calcular o equivalente de Norton. Então a resistência, deixa eu mostrar o procedimento aqui. A resistência vai ser a mesma coisa, tá? Então tá aqui, ó, remova a parte do circuito que eu desejo, tá? Calcular. Então vamos remover ali. Nesse caso eu vou remover aqui essa carga, que a gente fez antes. Depois ele pede o quê, ó? Marque os terminais onde se retirou. Então já marcou aqui A e B, que é igualzinho o procedimento anterior. Agora ele pede o seguinte, calcule a resistência de Norton colocando todas as fontes em zero. Então a mesma coisa que a gente fez antes. Nessa aqui alguém tem a resposta aí? Só para a gente anotar aqui. A resistência de Thevenin, que nesse caso é a mesma de Norton, foi quanto? Foi 2. 2. 2, foi? Pronto, 2 ohms. Então esse aqui eu vou pular, omitir tudo isso que a gente já fez. É igualzinho. E aí vem o segundo agora, ó, o ponto 4 ali, ó. Faça um curto-circuito no ponto onde se deseja obter o equivalente de Norton, tá? Então a gente vai fazer um curto-circuito entre A e B aqui, ó. Certo? Ele pediu para fazer esse curto-circuito. Veja que no de Thevenin isso aqui ficava em aberto. No de Norton está ficando curto-circuitado. Aí vocês vão ver aí que tem a ver com aquela coisa de zerar as fontes, né? Zerar uma fonte de corrente é trocar por um aberto, zerar uma fonte de tensão é trocar por um curto. Que a gente está fazendo o contrário. Está fazendo a ideia contrária. Então, para calcular a tensão de Norton, a tensão de Thevenin eu deixava em aberto, tá? E agora para calcular a corrente eu estou deixando em curto. Eu estou fazendo o contrário de zerar, né, digamos assim. E aí,
faz o quê? Que ele pede para retornar as fontes, tá? E calcular a corrente naqueles terminais. Então, tem que retornar as fontes aqui no circuito e calcular a corrente que está passando aqui, ó. Essa corrente aqui que vai ser a corrente de Norton, que está passando nesses dois terminais. Então, nosso problema agora é olhar para essa figura e calcular essa corrente. Então, se eu tenho um curto-circuito aqui, como é que eu faço para calcular essa corrente? Olhando para esse desenho. Desconsidera o R2, já que ele não vai ser utilizado, e coloca Isso. 9 dividido por 3. Justamente, só isso. Então tá certo aí. Então a corrente de Norton vai ser o quê? Então olha o que ele falou aí, tá? Que desconsidera essa resistência, por quê? Porque toda corrente que chegar por aqui, ela vai chegar nesse nó, ela vai ter dois caminhos. Um é passar por esse caminho lá, que é a corrente de Norton, que não tem resistência, né? Nesse caso aqui, coincidiu de não ter resistência, tá? Poderia ter assim, uma resistência em série aqui, mas nesse caso coincidiu de não ter. Ou então a corrente desceria por aqui com a resistência. Então, se a corrente encontrou um caminho livre por lá, ela vai passar por todo aquele caminho fora e vai evitar passar pela resistência, né? E então essa resistência aqui pode ser desprezada. E aí vai ser isso mesmo. Então, o circuito que vai reinar, digamos, do ponto de vista da fonte, a fonte só vai enxergar esse caminho aqui, ó. Ela só está enxergando esse caminho aí, que é o caminho que a corrente vai passar. Ela não está enxergando esse resistor do meio. Então vai ficar isso aí, a corrente de Norton, nesse caso, é 9 dividido por 3, né, que vai ser igual a 3 amperes. Então é isso. Então, se a gente quiser desenhar o equivalente de Norton, o circuito equivalente, é só colocar uma fonte de corrente com a intensidade de 3 amperes em paralelo com a resistência de 2 ohms. E aqui esse circuito é o equivalente de Norton, tá? Se eu quisesse transformar ele no equivalente de Thevenin, ele ficaria como aqui? 6 volts e a resistência de 2 ohms. Isso. Bora ver se é a mesma resposta que está lá em cima. Confirmar. Ou então confirma no caderno de vocês aí, né? Deixa eu ver se está o mesmo aqui. Deixa eu... Não foi isso, não. Foi isso. Então tá aqui, ó. A resistência 6 volts também. E a tensão, aliás, 6 volts e a resistência 2 ohms. Então, você vê que o procedimento aí tá batendo o resultado. Bora fazer mais isso aqui também, ó. Já tem a resistência também, vamos fazer o equivalente de Norton dele. Agora o negócio travou de novo ali em cima, eu não consigo copiar. Todo um negócio chato. Vamos fazer isso também. Então, o primeiro procedimento é sempre qual? Alguém lembra? Tirar a resistência 3. Isso. Destacar ali o circuito que a gente está interessado e retirar o resto. Os pontos já estão marcados, tá? O A e B. E agora, para calcular a resistência primeiro. A resistência a gente já tem aí, né? Você já tem. Foi quanto? A resistência, vocês já fizeram, a gente zerou as fontes para calcular a resistência. E era quanto? Fala o valor dessa aí. Creio que é 6. É 6 ohms, tá? Lembra que a zerando a fonte que fica em aberta, essas duas resistências ficam em série. Então vai dar 6 ohms. E agora, para calcular a corrente de Norton, a gente faz o quê? Eu acabei de fazer aí. Faz um curto, tá? Um curto entre A e B, tá? Pegar um pedaço de fio aqui e ligar entre A e B. E agora a gente vai calcular a corrente em cima desse curto aqui. Essa vai ser a corrente de Norton. Corrente em cima, curto desse pedaço de fio aqui entre A e B, né? Aqui não acaba sendo um curto, não. Então, entre A e B, olhem para esse circuito aqui agora. Como que eu calculo essa corrente que está passando por A e B, que é o IN? Agora, R1 e R2 vai ficar em paralelo. Você tem que considerar que as duas estão em paralelo e calcular pela que você não quer. Seria 4 vezes 12 dividido por 6. Isso, vai ser 12 vezes 4, tá? A regra do divisor de corrente, tá? Dividido pela soma dos dois. 4 mais 2, né? Então, aqui em cima vai ficar 12 vezes 4 dividido por 6. Dá para simplificar ali em cima e embaixo por 6, né? Vou pegar aqui, vai ser por 6. Vai sobrar 2, embaixo vai sobrar 1. 2 vezes 4 vai dar 8 amperes.
amperes, tá? Então, vamos escrever aqui, ó, isso aqui igual a 8 amperes. Então, a corrente de Norton, vou escrever bem grande aqui embaixo, aqui em cima mesmo, a corrente de Norton é igual a 8 amperes. Vamos desenhar um circuito e transformar para ver se bate com o que a gente viu lá em cima. Então, aqui vai ser a corrente de 8 amperes. Aqui a gente tem a resistência, que foram 6 ohms. 6 ohms. E aqui a gente tem os pontos A e B. Se a gente converter isso aqui para uma fonte de Thevenin, que é uma fonte de tensão de Thevenin, a gente vai ter a tensão de quantos volts aí? 48. Vai dar 48 volts e a resistência, mesmo valor ali, 6 ohms. Ó. Então vamos ver se está batendo lá, ó. 48,6. É só a gente subir aqui. Nessa aqui na anterior. Então tá aqui, ó, 48, tá? E 6. Então veja que tá certinho. Então, se você pegar a lista de exercícios para fazer, treinar, você vai internalizar esse procedimento, tá? E você vai conseguir fazer qualquer um desse tipo de problema aí, ou de Norton ou de Thevenin. Agora fazer isso aqui que estava mais difícil, né? Cada time estava mais difícil assim, mas esse aqui, só para a gente fazer de um jeito diferente. Esse aqui, ó. Aquele caminho que Guilherme tomou para resolver, quando a gente fez a primeira vez lá o teorema, pegou o pior não, você pegou um caminho que não é o mais rápido, já tem caminhos que são mais rápidos. Então, veja só, a gente está aqui com esse, quer retirar esse cara do meio aqui, transformar isso aqui, esse circuito num equivalente de Norton, tá? Então, para fazer esse equivalente de Norton, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode, deixa eu repetir aqui embaixo. Vamos apagar a fonte, né? Apagar a fonte, não, apagar a carga aqui, né? A gente não está interessado nisso. Mas o que a gente vai fazer aqui agora? Alguém lembra? Zerar as fontes. Marcar os pontos. Marcar A e B, tá? Marcar A e B. E aí vai zerar as fontes e calcular a resistência, né? Mas aí vocês já fizeram. A resistência de Norton, nesse caso, dá quanto? Já fizeram esse procedimento. Só de olhar aqui eu já sei qual é a resposta, mas vejam aí. Quatro, tá? 4 ohms. E agora vamos para calcular a corrente, né? Corrente de Norton. Corrente de Norton, a gente dá um curto-circuito aqui, ó. Lembra? Curto, depois que a gente faz o curto, a gente vai fazer o quê? Ver qual é a corrente que está passando aí. Isso, ver a corrente que está passando aqui nesse texto, de A para B, ó. Corrente de Norton. Então é isso. Nesse caso aqui, para resolver esse problema, vocês fariam o que aqui? Teria que transformar qualquer uma das fontes. A mais E simples seria a de tensão e transformar em corrente. Isso, transformar de tensão em corrente. Por quê? Vamos pensar aqui, vamos esquecer primeiro essa de tensão, vamos pensar só na fonte de corrente. Essa fonte de corrente, ela injeta uma corrente aqui. Ela chega nesse nó aqui, o que acontece com ela? Ela se divide? Vamos esquecer o lado de cá por enquanto, vamos esquecer isso. Não, ela passa reto. Ela passa reta e vem toda cá para cima do curvo. Ou seja, por quê? Porque você tem um paralelo aqui, esse pedaço de fio aqui está em paralelo com quem? Está em paralelo com a resistência. Está igual na situação anterior. Então a corrente vai passar toda por esse pedaço de fio, né, liso, e vai evitar de passar pela resistência. Então, se a gente transformar isso ali na fonte de corrente, tá? Transformar isso aqui lá de cá numa fonte de corrente, vai acontecer o mesmo fenômeno. E aí vai ficar fácil no nosso circuito. Então, transforma isso aí na fonte de corrente e me diga quais são os valores da corrente e da resistência. 7 amperes, 20 ohms. Então, pronto. Então, 140 dividido por 20 vai dar 7 amperes, né? E aqui vai ser 20 ohms. Aqui no meio a gente tem o nosso A e o B, né, que a gente não pode perder de vista nunca, tá?
Aqui temos uma outra resistência, que é a de 5 ohms, e aquela outra fonte lá que são de 18 amperes, tá? Só relembrando aqui que eu falei, né, que o Guilherme escolheu o caminho que não era o mais rápido, naquela hora, se fizesse essa mesma transformação no problema anterior também, resolvia mais rápido, tá? Porque a resistência equivalente lá ia das 4, tá? E a corrente ia ser só a soma das duas, e era só multiplicar e já achava a tensão. Mas, por cá, ó. Então, pronto. Então, essas duas fontes de corrente, a gente pode fazer o que com elas? Elas estão em paralelo, a gente pode fazer o quê? Somar. Pode somar. Então, 7 com 5 vai dar quanto? Com 18 ali vai dar quanto? 5. Vai dar o quê? 25. 25. Essas duas resistências estão em paralelo, vai dar quanto aqui? 25 também. Não, em paralelo vai dar 4 ohms, tá? Não vai somar, não. Soma só quando está em série. E aí fica os pontos A e B ali, ó. Esqueci de circuitar aqui, né? Aqui, essa corrente de Norton. Opa, I de Norton. E aqui nosso I de Norton. E ficou facinho aqui, ó. Qual vai ser a corrente de Norton nesse caso aqui, ó? 25. 25 amperes. A corrente vai sair toda, vai dar a volta todinha lá pelo ponto e não vai passar pela carga. Então, é 25 amperes. Então, a gente já tem a corrente e antes a gente já tinha a resistência. Vamos escrever aqui o circuito equivalente de Norton. Então, o circuito vai ficar uma fonte, né, de corrente de 25 amperes, né, que é a corrente de Norton. Vamos ter a resistência em paralelo aqui de 4 ohms, que é aquele valor que vocês me disseram lá em cima. Isso aqui é a resistência de Norton. E aqui está os pontos A e B. Não vou nem terminar aquelas contas lá, não vou preocupar só aqui em transformar ela no equivalente de TVNAM para vocês verem. Se a gente transformar isso aqui no equivalente de TVNAM, a fonte de tensão vai ter quantos volts? Para achar a fonte de tensão basta o quê? Qual a conta que a gente faz para achar a fonte de tensão? O valor da fonte. É só multiplicar, né? Multiplica 25 vezes 4, ó. Isso vezes isso. Dá quanto? 100 volts. 100 volts, né? 100 volts. Então, essa aqui vai ser a tensão de TVNAM. E a resistência de TVNAM é só apenas a resistência de Norton, tá? Então, a resistência de TVNAM vai ser 4 ohms. Então, se a gente olhar para esse circuito aqui, ó, 100 volts e 4 ohms, e olhar lá em cima, vai ser a mesma resposta também, tá? Cadê? Isso aí eu lembro da resposta. Tá aqui, Já passou. né? Passou. Está deslocado. Então tá aqui, ó, 100 volts, né? E 4 ohms, tá? E aí você poderia, por exemplo, calcular a corrente lá naquele circuito de Norton, você vai ver que vai achar menos 10 amperes também, tá? Você coloca essa resistência de 6 ohms lá, ó, e calcular a corrente de baixo para cima, vai achar os mesmos 6 amperes. Sumiu tudo aqui agora. É que o desenho estava mais para a direita. Não, mas sumiu até com as linhas. Deixa eu abrir de novo aqui. Até as linhas a pauta do papel ele sumiu. Pronto. Então tá aqui, ó. Voltou. Opa, foi demais. Deixa ele voltar lá para cima. O negócio tá difícil hoje, viu? Então aqui, ó. Se a gente quiser colocar aquela resistência aqui de 6 ohms, tá? Quiser calcular essa corrente, você pode fazer as contas aí e vai achar aquele mesmo valor. Aplica divisor de corrente aqui que você vai achar isso. Mas de minha parte eu vou parar por aqui, tá? Então só vocês veem aí que qual a ideia do circuito de Norton de TVNAM. Então o circuito de TVNAM, ele pega um circuito complicado, escreve ele como uma fonte de tensão, insere com a resistência, né? Tá? E o circuito de Norton vai fazer a mesma coisa com aquele circuito, só que escrever em função de uma fonte de corrente em paralelo com a resistência. Tá? Inclusive as resistências possuem os mesmos valores de Norton e TVNAM. E os dois circuitos são intercambiáveis, né? Você pode transformar um a outro e vice-versa. Basicamente essa ideia aí que eu tenho para passar para vocês.
Alguém tem alguma dúvida? E aí a gente termina o nosso conteúdo, tá? Termina assim, né? Termina daquele jeito, né? Que faltou duas coisas ficaram para trás aí, dois pontos. Como eu falei no começo da aula, quem tiver interesse, né, em aprender essas coisas, tem um videozinho aqui no, no AVA, né, falando sobre o método dos nós, que a gente não abordou. Então, vai lá e assista o vídeo e aprenda, mesmo que eu não vou cobrar na prova. E tem também a questão de sobre aberto e curto-circuito. Se quiser aprender isso também, dá uma olhadinha no vídeo lá, pode ser de alguma utilidade para vocês. E aí a gente vai para a nossa prova, né? Lembra que a gente só tem esse pedaço de semana agora e a outra semana para fazer a nossa prova. Então, deixa eu olhar o calendário aqui, ó. Então a gente tem que marcar o dia da prova e o dia da possível recuperação dessa prova. Dessa prova que a gente fez, que eu entreguei o resultado hoje, alguém precisar fazer a reequipar, não? Porque pelo menos a anotação aqui ninguém vai precisar fazer, não, tá? Se alguém tiver, depois se manifeste aí, fala com o Daiane aí pra gente marcar um dia. E aí combinar com todos, né? Que se for mais de um. E aí nossa preparação fica sendo o quê? Fica sendo marcar para a semana que vem a próxima prova, que é a terceira, e a gente fecha. E aí deixar reservada a data da prova, vamos supor, que a gente faça na quarta-feira, né, a prova, e na quinta-feira ou na sexta, não sei, faça a recuperação dessa prova. Então, a gente tem que ter essas duas datas aí, porque depois alguém pode se sentir prejudicado aí se for para recuperação e não tiver, né? Se sentir não, vai ser prejudicado, né, se for para recuperação e não tiver oportunidade. E aí? Daiane tá por aí? Tô. Pronto. Então, Dani, depois você vê com o pessoal aí, tá? Essa questão aí, me informa um dia bom, se vai ser na segunda, se vai ser na quinta, se vai ser na quarta mesmo, o dia da prova, e qual o dia também para a recuperação. A recuperação certamente vai ser só alguns, né? Não vai ser todo mundo, eu espero. Beleza? Beleza. Beleza, professor. Pronto. Dia 15, quinta-feira, aí dia 10, aí eu vou começar a trabalhar à noite. Aí vai ficar mais difícil para fazer a prova. Aí eu vou conversar com o pessoal lá, ver se a gente faz no dia Pronto. 9 mesmo. Pronto. Mas vamos entrar em acordo lá. Isso, tenta entrar em acordo e aí já vai pensando também na questão da recuperação, né? Quem for, como é que vai fazer. Mas a gente depois negocia, que eu acredito que a recuperação é menos pessoas, tá? Quando vai, geralmente é pouca gente. Certo. Manda aquele link de novo da aula, professor, que eu tô no tablet e não consegui salvar, não. Manda que eu vou salvar agora aqui no celular, por favor. O link da prova. Aí todo mundo vai ver sua prova aí, se não tem que ficar com vergonha, não? Ficar olhando aí. Óbvio, você tem vergonha, não. Vergonha não, né? Meninos, ninguém veja a minha prova, não, viu? O professor vai postar, mas ninguém olhe, não, viu? Já falei com eles, professor, ninguém vai olhar, não. Bom, deixa eu pegar aqui teu link de novo. Então, as que chegaram Já depois... colocou a nota? Já coloquei, tem as notas e a correção, tudo lá, tá? É só Tentei entrar lá no abrir o AVA. AVA de novo e o AVA não quer abrir. Tentei agora de noite, agora e não quer abrir de jeito nenhum. O meu também não tá abrindo, não, Dea. Bom, quem quiser olhar a prova de menina aí, tá aí, olha aí. O meu tá normal. Ninguém olha minha prova, por favor, viu, pessoal? Obrigado. Então, valeu para vocês, né? Boa noite, tá? E até o nosso próximo encontro. Onde é que fica gravada as aulas? As aulas estão no AVA. Eu estou colocando no AVA os links. Aqui. Por exemplo, a aula... Essas são as aulas. Mas as aulas que o senhor grava com a gente, tem algumas que não tá lá, não. Só tá as aulas... As aulas que você está gravando que não sozinho. tá faltando. Qual é que não tá? Tem alguma que você lembra que não tá? Vai falar, tá todas aqui, ó. Aqui, aula síncrona 10, ó, da semana 10, da semana 11, só da semana 12 que eu não coloquei. Foi a semana 12 é essa, eu acho. Não, e aqui, ó. Tem algumas. 9 tem. Algumas 8 tem. que eu tava querendo olhar, não consegui achar. Tu lembra qual era, Guilherme? 7 tá aqui, Foi ó. aquela que a gente resolveu... Foi justamente aquela que a gente resolveu sobre a queda de tensão. Só que agora o dia, eu não lembro. Acho que foi 2 dias antes da prova. Vamos só olhar pelo assunto aqui. Se é queda de tensão, vou olhar aqui. Elevação e queda de tensão. É aula 5 a 9 aqui, ó.
Essa daqui, ó. Deixa eu Não, foi olhar depois aqui. dessa. No caso que a gente resolver as questões. Isso aqui. Deixa eu ver. Deixa eu fechar aqui. Depois daquela. Isso. Então, eita, eu fechei foi tudo ali, só um minutinho. Era pra voltar. Gente, quem não está conseguindo abrir o AVA, digita assim aí, FIBA ponto, o seu CPF. Mas eu sempre fiz isso, Dai. E eu tô fazendo agora de novo, tô tentando, e realmente eu não tô conseguindo. Tá dando indisponível. Eu fiz também assim, e não está indo também não. É porque eles estão relatando que todos os sistemas estão com Ué. defeito, que eles estão tentando resolver, né? Tem nada É não. que, Vou continuar tentando. E aqui também tá uma instabilidade de internet horrível. Então, tá chovendo um bocado, aí dificulta ainda mais. Guilherme, realmente eu não achei a aula aqui não, tá? Eu pulei aqui, foi uma e foi outra, e ela não ficou no meio aqui. Pode ser que a gente. Será que a gente não gravou no começo da aula ou não gravou? Depois eu vou procurar ela. Eu acho Mas de que ela qualquer deve forma. ter gravado. Pode ser que a gente esqueceu de gravar, tá no dia. Sempre eu fico lembrando aqui, às vezes alguém me lembra no começo da aula de gravar, né? Às vezes esqueço. E pode ser isso, pode ser que a gente esqueceu de gravar. Eu já esqueci de outra turma outra vez, eu já esqueci uma aula, fui colocar aqui no AVA e não tinha aula gravada para eu colocar porque eu não gravei, né? Pode ser ter sido isso. Foi nessa questão aí que eu até fiquei nessa de onde é que começava o ponto, se era no A, no B. Acabei começando do A mesmo. Entendi. Peguei a questão. Entendi. Faz sentido, Igor, agora a tua dúvida aí faz sentido, né? Porque se eu olhasse no vídeo, tá lá, várias vezes eu fico pesquisando aquilo. Mas depois eu vou procurar se é que tá perdido aqui no computador. Mas acho que a gente não gravou não, depois eu vou ver. Mas é isso, então as outras estão lá, os conteúdos estão lá. E quem quiser dar uma olhada, dá uma olhada lá. E resolve as listas, tá? Então valeu e boa noite para vocês. Obrigado. Boa noite, galera. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.